Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, ó meu Deus, por esses momentos tão gloriosos em que nos elevamos, ó Deus, a uma dimensão superior da Tua presença, quando te adoramos, te louvamos e lembramos dos Teus grandes e poderosos feitos. Agora, meu Deus, nos fala o coração através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa mostrar-nos o Evangelho da graça, a profundidade do amor de Deus em Cristo. Que vidas, ó Pai, possam se contristar para arrependimento segundo Deus. E que, meu Pai, saiamos daqui anelando por uma intervenção poderosa do Teu poder neste mundo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, do Velho Testamento. Oséias, capítulo de número 6. Oséias, capítulo de número 6. Nós leremos o versículo de número 3. Oséias, capítulo 6, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: então conheçamos e prossigamos. Oséias 6 e 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Podeis assentar. Esse texto, irmãos, ele me chama muito a atenção, porque ele fala da necessidade de que desejemos, de que ansiemos, busquemos conhecer a Deus, conhecer a Cristo, conhecer ao Senhor de maneira a querermos sempre conhecer mais. Por isso que ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele não dá a entender que por isso nós haveremos de chegar na reta final, mas que a reta final virá até nós, porque de repente ele diz: e o Senhor virá a vós como a chuva serôdia que rega a terra. Não somos nós que conquistamos a visitação do Senhor nessa forma gloriosa que assemelha-se à chuva final que antecede a uma colheita. É Deus que, vendo que por Ele estamos procurando, se nos apresenta, como no livro de Cantares, é o noivo que se deixa encontrar pela noiva. Muito mais do que o êxito da sua procura, é ele que, sabendo que ela o procura, se deixa encontrar. Na Bíblia há passagens em que Deus usa essa expressão de que ele se deixará encontrar pelo seu povo. Ou seja, não é a nossa busca em si que o encontra, embora nos coloque na direção, mas é ele que se deixa encontrar por aquele que o busca. Então o texto fala de alguma coisa progressiva, a necessidade de conhecermos e progredirmos em conhecer. E o texto fala de uma coisa repentina, que vem de uma decisão de Deus, de olhar para este povo que o está querendo e vir sobre este povo na pessoa de seu Espírito como uma chuva que rega a terra. Quando perguntam se avivamento é algo que nós conquistamos, ou se avivamento é algo da soberania de Deus, eu percebo que as pessoas querem polarizar as duas coisas, mas o texto aqui mostra que ambas estão conjugadas. Há aqui um anelo do povo de Deus, que deve ser progressivo, e uma decisão soberana de Deus de vir ao encontro daquele que o está buscando, daquele que por ele está anelando. Ele promete vir como uma chuva ampla a regar a terra. E é interessante que o texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Note, não é um conhecimento aqui acadêmico,
É um conhecimento pessoal, relacional, ligado a uma vida de comunhão. Não é conhecer acerca do Senhor, é conhecer ao Senhor, numa relação de intimidade, de comunhão. E nós devemos nos aprofundar nessa busca de conhecer a Deus em comunhão, até que Ele decida corresponder a isso, vindo a nós como a chuva serôdia que rega a terra. Nós encontramos o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, já um homem idoso, mas dizendo como se fora um novo convertido: desejo conhecê-lo e o poder de sua ressurreição. Nós vemos ali como Paulo desejava conhecer a Cristo, mesmo já sendo o grande apóstolo, o fundador de igrejas, aquele que por inspiração já havia escrito outras cartas. Mas ele fala como uma criança: eu desejo conhecê-lo e o poder de sua ressurreição, conformando-me a ele nos seus sofrimentos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós temos uma passagem que se liga muito a essa. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 3, diz assim a Bíblia, a partir do versículo de número 14: mas os seus sentidos, ele se refere aos judeus, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Mostra-se o apóstolo Paulo surpreso de que o judeu sistematicamente esteja indo às sinagogas ouvir a leitura do livro da lei, sendo que tudo que a lei pronunciava cumpria-se em Cristo. Mas ele está dizendo que aqueles judeus incrédulos se permitiram endurecer por força de suas tradições, de maneira que seus sentidos ficaram embotados. E eles, muito embora ouvindo a leitura dos escritos do Velho Testamento, não conseguiam perceber que Jesus Cristo era aquele no qual profecias, símbolos, ritos, cerimônias haviam se cumprido. E diz o verso 15: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Uma leitura precipitada do versículo 16 poderia levar alguém a pensar que os judeus têm que se converter primeiro a Cristo, para o véu lhe ser retirado do coração. Mas isso não faria sentido. Se o véu está aí no coração deles, impedindo-os de ver que aquilo que é lido na lei se cumpriu em Cristo, então este véu teria que sair primeiro, para que depois eles se convertessem. Mas o texto parece colocar uma ordem inversa: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Porque a palavra converter não deve ser domesticada pela nossa linguagem teológica. Converter-se quer dizer voltar-se para. Ele está dizendo aqui, o apóstolo, que quando eles realmente quiserem saber a vontade de Deus, voltarem-se para Deus. E quando você lê o versículo seguinte, vai entender que Deus aí é o Espírito Santo em particular, porque ele diz: quando se converterem ao Senhor, e no versículo 17 ele diz: ora, o Senhor é o Espírito. Quando eles se voltarem para ouvir o Espírito Santo, quando na hora que a lei for lida, eles se abrirem para o Espírito, eles se colocarem ao dispor do que o Espírito quer falar, quando eles se voltarem para o Espírito Santo, quando eles ouvirem, não apenas por força de uma rotina e tradição, mas dizerem como Samuel fala, do teu servo ouve, então o véu sairá do coração deles, e eles verão Jesus Cristo manifestado nas profecias cumpridas. E o versículo 18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa tradução que li é a tradução de Erasmo de Roterdã. A tradução de João Calvino, ela agrega aqui uma coisa que está implícita, mas esclarece mais. Calvino traduziu assim, conforme algumas versões da Bíblia: mas nós, contemplando a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Ou seja, nós somos como um espelho colocado diante de Deus para refletir a sua imagem. Mas nós não somos um objeto inanimado meramente, nós estamos contemplando ao Senhor, diante dele, olhando, fitando, contemplando a sua glória, enquanto somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Se nós acompanharmos o raciocínio do texto, há pouco havia se dito que os judeus com sentidos embotados não viam Cristo na lei, mas agora convertidos eles veem Cristo na lei porque o Espírito Santo lhes mostra. Então contemplar a Cristo é contemplá-lo na palavra, é contemplá-lo conforme ele está revelado na palavra. Nós temos que ouvir a leitura da palavra, irmãos, não naquela formalidade judaica, mas procurando encontrar Cristo nela. Hoje em dia nós vivemos num tempo em que muitos seminários aparecem e nós não estamos diminuindo a importância dos seminários teológicos, mas nós vemos uma febre de academicismo no estudo da Bíblia, pessoas querendo disputar sobre doutrina, exegese, e elas se esquecem de ler a Bíblia procurando Cristo, deixando Cristo falar, procurando através da Bíblia se elevarem para além da letra pelo Espírito e enxergarem o Cristo que nela se estampa. A nossa leitura da Bíblia deve ser uma leitura que nos permita contemplar Cristo. Nós devemos ouvir a palavra contemplando Cristo. Era o que acontecia nos grandes avivamentos. Pregadores começavam a falar de Cristo sangrando no Calvário e que ali os nossos pecados lhe foram imputados e que ele estava levando o juízo que era para cada um de nós, e de repente gritos irrompiam na multidão, porque aquelas pessoas não apenas estavam escutando um relato, mas se envolvendo com ele. Elas estavam tendo uma visão, não falo de uma visão estática, mas uma visão do coração, uma apreensão da verdade. Elas estavam vendo Cristo diante delas, e estavam vendo na dor de Jesus a gravidade do pecado que haviam cometido. E naquele momento elas gritavam, elas tinham profundas impressões no seu coração. Por isso Paulo diz aos Gálatas, que se haviam desviado para outros ensinos, Paulo diz: quem vos fascinou? A vós ante cujos olhos foi representado Cristo como crucificado. Note, Paulo fala que ele apresentou Cristo. Aos Gálatas ele diz: aprove a Deus revelar seu Filho em mim, manifestar seu Filho através de mim. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, ele disse: visto que procurais uma prova de que Cristo fala em mim. Portanto, o objetivo da pregação é manifestar Jesus. Aos Colossenses, Paulo diz até uma coisa interessante. Ele diz para os irmãos orarem por ele, para ele manifestar a Cristo como convém falar. É uma passagem até que do ponto de vista do português nos chama a atenção, porque se ele dissesse: ore por mim para que eu fale de Cristo como me convém falar, fazia sentido. Para que eu manifeste a Cristo como me convém manifestar, fazia sentido. Mas ele diz: para que eu manifeste como me convém falar. Então ele esperava que enquanto falasse, Jesus se apresentaria aos seus ouvintes, Jesus se mostraria aos seus ouvintes. E é preciso, irmãos, ter a pregação que mostre Jesus. Precisamos ter pregadores preocupados em mostrar Jesus para o povo, e pessoas expectantes de ver Jesus através da palavra, de contemplá-lo. Essa contemplação é infinita. Teremos ainda toda a eternidade para continuá-la, porque a Bíblia diz que o amor de Deus manifesto em Cristo excede todo o entendimento. Por isso, para contemplarmos, nós temos que ver a altura, a largura e a profundidade, que nunca termina, até que sejamos tomados, ou a chuva serôdia que vem sobre nós. Enquanto a gente está querendo conhecer a altura, a largura e a profundidade, setemos de conhecer, nós somos tomados. Ele nos visita poderosamente. Nós somos tomados da inteira plenitude de Deus. Diz Paulo na carta aos Efésios. E aqui diz: enquanto contemplamos, somos transformados de glória em glória. Nós sempre teremos alguma coisa mais profunda a apreciar em Cristo como mediador, em Cristo como
como santificador, em Cristo como Rei que há de vir, em Cristo que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Essa contemplação aqui não é unidirecional, são dos múltiplos aspectos, e cada aspecto é de profundidade infinita. John Owen, o puritano, que foi capelão de Oliver Cromwell, ele ficou uma vez enfermo e impedido de suas atividades, aprisionado a uma cama. Ele começou a cultivar a contemplação de Cristo, a meditar em Jesus como mediador, santificador, salvador. Suas experiências foram tão profundas que renderam um livro que ele escreveu, A Glória de Cristo. Jonathan Edwards era um homem de profunda contemplação. Em seus livros ele conta como ele ia a um bosque, descia do seu cavalo e começava a meditar em Cristo. E ele dizia que as suas impressões íntimas de Cristo eram tão poderosas que ele sentia-se como se estivesse vendo Jesus diante dele. Ele fala de uma visão que teve de Jesus como um mediador que transfigurou a sua vida. E conta experiências espirituais que sua esposa teve, que até pentecostal vai duvidar. Profundas com Deus em oração. Nós vemos, irmãos, que estes homens buscavam a Jesus, tinham sede de Jesus, tinham um desejo de conhecer a Cristo. E enquanto isso tinham experiências profundas com Deus. Quando a Bíblia fala de glória em glória, deve ter alguma coisa experimental aí. Porque glória na Bíblia é a presença sensitiva de Deus. A glória chega na nuvem, uma coisa que se mostra nos sentidos físicos. Era assim no Velho Testamento. No Novo, os nossos sentidos espirituais estão despertados. Foi-nos tirado o coração de pedra, temos um coração de carne, espírito novo, e portanto temos o privilégio de sentir essa glória no mais íntimo do nosso ser, muito mais do que nos nossos sentidos físicos, que só apreendem coisas efêmeras. E portanto é como se nós tivéssemos um contato com a glória de Deus, vamos pulando de glória em glória. Há, portanto, uma coisa que deve ser progressiva, um exercício de contemplar, de conhecer e prosseguir a conhecer, mas há uma intervenção que vem enquanto estamos procurando progressivamente. Vem uma manifestação, uma chuva serôdia, uma manifestação de glória em glória. Em seus sermões poderosos feitos de Deus, Charles Spurgeon disse: os velhos da nossa igreja estão muito acostumados a uma rotina. Ele disse: alguns esperam que as coisas sejam sempre as mesmas. Nós não devemos buscar a Deus por causa de grandes experiências, nós devemos ter um exercício regular de devoção, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, independentemente de qualquer coisa. Mas Ele prometeu que de vez em quando, de forma episódica, Ele vai nos levar ao monte da transfiguração. Ele vai fazer a brasa viva do altar tocar a nossa boca. Ele vai fazer o céu se descortinar diante de nós. Ele vai fazer-nos sentir alegria indizível e cheia de glória. No tratado sobre os afetos, os santos afetos, Jonathan Edwards diz: tudo aquilo que você vê lhe causou repulso ou atração, em geral, lhe convoca a alguma reação. E ele disse: o que nós vemos de Deus é maravilhoso, se nós realmente o estamos vendo. Como diz lá em Cantares, o meu amado é totalmente amável. Quando nós temos essa visão, ele disse: é impossível num verdadeiro crente que não se desperte uma inclinação afetiva, os santos afetos. Jonathan Edwards dizia: o verdadeiro cristianismo consiste em santos afetos. Não são emoções pueris, são afetos. É uma paixão por Deus, é um desejo para ver o seu nome glorificado. Se você prestar atenção, não há arrependimento sem convicção de pecados, sem contrição. Não há certeza de salvação. O Espírito testemunha no nosso Espírito que somos filhos de Deus, sem júbilo, sem alegria. Jesus disse: se alegrem, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Matthew Lloyd Jones disse que uma vez um membro de sua igreja chegou até ele e disse: pastor, eu fui para um culto em que o pregador não apresentava nenhuma
manifestação emocional. Ele fez um apelo e muitos foram à frente. E os que foram à frente não choravam, não estampavam nenhum sentimento de alegria. Eu creio que ali foi uma verdadeira salvação, não movida por emoções. E o Dr. Mercy Lloyd Jones olhou para ele e disse: me diga uma coisa, você acha que alguém estava a acreditar que estava às portas do inferno e de repente ele soube que Jesus morreu por ele para arrancá-lo de lá e levar para o céu, e isso não lhe trouxe alegria? Você acredita que um homem que andava nos seus caminhos, vivendo uma vida de prazer, de repente descobriu que sua vida desregrada era uma ofensa ao Deus Todo-Poderoso, e ele não disse: ai de mim que habito no meio de um povo de impuros lábios? Meus amados irmãos, quando as verdades impressionam o nosso ser, elas mobilizam os nossos afetos, elas mobilizam a nossa reação, elas tocam nas nossas emoções, na nossa vontade, no nosso intelecto, enfim, em todo o nosso ser. E nós devemos ter este anelo pela presença de Deus, por esse relacionamento com Deus de forma progressiva. Tem um texto no Velho Testamento que é interessante, está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, a partir do versículo 1. Diz assim: ó, se fendesses os céus, um anelo do salmista, ou melhor, do profeta Isaías, ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, que assim as nações tremessem da tua presença. Note o anelo do profeta Isaías: ah, Senhor, se o céu se fendesse, se rompesse, e o Senhor descesse como um fogo de fundição que derrete até o ferro, e fizesse ferver a água, e o teu nome fosse feito notório em toda parte, as nações tremessem da tua presença. Mercy Lloyd Jones pregou vários sermões sobre o avivamento baseado nessa passagem. Agora, o interessante é que teve uma pregação inteira que foi sobre a interjeição: ó Deus. E ele dizia: nunca há avivamento sem que haja esse suspiro: ó Deus. Ó Deus, eu quero a tua intervenção. Ó Deus, eu quero ver a manifestação do teu braço. Ó Deus, eu quero ver a tua palavra reverenciada. Ó Deus, eu quero ver pecadores aos pés da cruz. Ó Deus, eu quero ver vidas transformadas. Sem esse suspiro da alma não há um avivamento. Quando nós lemos o livro de Salmos, nós vemos ali, irmãos, um coração aberto para Deus. O salmista mostra um profundo anelo. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para ti junto aos teus altares. Quão amáveis são os teus tabernáculos. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Na terra não há outro a quem a minha alma deseja. Até a minha carne clama pelo Deus vivo. Precisamos dessa sede de Deus. Deus derramará, diz o profeta Isaías, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós precisamos dessa sede, irmãos, muito mais do que sede de conhecimento acadêmico para entrarmos em disputas muitas vezes estéreis. Nós precisamos de um desejo de Deus. Precisamos desejar a presença de Deus. Precisamos desejar conhecer a Deus, não apenas acerca dele, mas conhecê-lo e ao poder da sua ressurreição. Por isso nós temos que orar. Nós temos que buscar a presença de Deus. Nós vivemos numa civilização nervosa, dizia George Siegel, que é uma civilização baseada no dinheiro. Para ele, as pessoas pensam em tempo em função de dinheiro. Sempre se tem que ganhar mais, e parar um pouquinho vai perder tempo que poderia ser investido em ganhar dinheiro. E às vezes o crente se ajoelha para orar e vem aquela tentação esquisita: você está perdendo tempo, o que você está fazendo aí? Tem tanta coisa para fazer, e você aí de joelho falando. Mas nós estamos ganhando tempo quando nós oramos. Aleluia! O que a pessoa não consegue fazer em muito tempo sem orar, ela consegue fazer em pouco tempo orando.
Porque quando nós oramos, meus irmãos, Deus irradia-se sobre nós. Deus abençoa os nossos passos, a nossa caminhada. Mas nós vivemos uma civilização frenética. As pessoas gostam de música, as pessoas gostam de estudos bíblicos curiosos, mas as pessoas têm uma dificuldade de curvar os joelhos. Mas Deus quer abençoar joelhos curvos e olhos úmidos. Deus quer abençoar corações contritos na sua presença. Estamos precisando daqueles que sabem entrar no seu quarto e fechar a porta e lá derramarem sua alma diante de Deus, e o Pai que vem no secreto os recompensa. Nós precisamos ter o derramamento do Espírito de oração e de súplica sobre nós. Nós ouvimos falar, irmãos, de ideologia de gênero, nós ouvimos falar de casamento entre pessoas do mesmo sexo, tentativa de legalização de aborto, de drogas. Nós vemos uma cultura decadente, arruinada. Os apologetas são importantes, mas essa casta de demônios não sai senão com jejum e oração. Essa casta de demônios não sai senão com jejum e oração. Nós temos que entrar numa guerra espiritual em oração para derrubar tudo isso. Até a apologética sem oração é estéril. Lá em Efésios 6, Paulo fala da armadura de Deus, e ele fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, de calçar os pés com o evangelho da paz, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada não é sua não, crente, é do Espírito. Você tem que estar cheio do Espírito, o Espírito tem que manusear a palavra em você. Mas lá, quando ele descreve todas as peças da armadura, todos nós ficamos esperando pela oração. Qual é a peça que corresponde à oração? Nenhuma. Mas no final ele diz no gerúndio: orando em todo o tempo no Espírito. Sabe por que no gerúndio? Porque toda a armadura tem que ser usada orando. É como se ele dissesse: tome o capacete da salvação, orando em todo o tempo no Espírito. Tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando. Tome o escudo da fé, orando. Oração não é uma peça entre outros. A oração é o calibramento de todas as armas. Bons apologetas nada farão sem oração. Nada conseguirão sem oração. Nos dias de John Wesley, havia um grande apologeta, o bispo Butler, que era anglicano, e havia uma grande onda de ceticismo fomentada por David Hume, que era um filósofo escocês. Mas não foram os discursos apologéticos do bispo anglicano que conseguiram conter aquela onda de ceticismo. Foi um poderoso avivamento que aconteceu na Inglaterra, através dos irmãos Wesley e de George Whitefield. Um avivamento tão poderoso que alguns dizem que, se ele não tivesse acontecido, a Inglaterra tinha sucumbido a uma revolução sangrenta como a que acontecera na França. Mas aqueles homens oraram, aqueles homens esperaram em Deus, aqueles homens acreditaram no Deus que age e intervém ainda hoje. É curioso que eu esteja aqui num culto que se propõe a trazer uma mensagem para universitários, e em vez de eu estar falando do seu aprimoramento da mente, que eu já sei que você tem que ter, eu estou falando de oração. Porque, meus irmãos, não é apenas o conhecimento que nos dá resistência ao mal, é a oração, é uma vida aos pés de Jesus. É a oração de Ana, que derrama a alma diante de Deus. É a oração de Ezequias, que esfrega o rosto na parede. É a oração de Elias, que coloca a cabeça entre as pernas. É a oração dos discípulos em Atos 4, que faz o lugar tremer. É através da oração que Deus move as águas e faz grandes coisas e muda a história de uma nação. Você quer mudar a história? Então se una com outros em oração e peça um avivamento. E clame por um avivamento. E deseje conhecer a Deus profundamente, a Jesus como um amigo mais chegado que o irmão. Nas universidades aconteceram grandes avivamentos. Eu tomei hoje aqui a Inglaterra como um modelo.
para rememorar alguns desses avivamentos, para os irmãos tomarem notícia de que de dentro desse meio Deus pode fazer surgir pessoas sedentas para mudar o quadro desta nação. John Wycliffe é um exemplo, um homem da Idade Média, a estrela da manhã da Reforma, estudou em Oxford, foi professor em Oxford. Era um homem erudito, escreveu muito, traduziu a Bíblia do latim para o inglês, disputava com outros a favor da verdade, e Deus lhe dava graça para ser vitorioso. Interessante que durante os dias em que ele viveu, houve uma terrível peste em toda a Inglaterra, com particularidade em Oxford. Ele viu muita gente morrer, e aquela experiência de ajudar os moribundos revolucionou a sua vida. Ele começou a ver que esta vida daqui é muito efêmera, diminuta, e que a vida importante, a vida com Deus, é a eternidade. Isso o impressionou tão profundamente que ele teve uma conversão a Deus tão gloriosa, que ele decidiu daquele momento em diante que o que importava era a verdade. Ele a defenderia diante de qualquer inimigo desta verdade, nem que fosse uma pessoa poderosa. E este homem, irmãos, esteve disposto a enfrentar a oposição do rei, do parlamento e da igreja, mas não retrocedeu em relação às suas convicções. Alguns diziam que ele procurava o martírio literalmente, pela maneira corajosa como se punha diante dos adversários que já o acusavam erroneamente de heresia, e defendia a verdade da Escritura de modo explícito perante aqueles homens que o antagonizavam. Dizem que uma vez, inclusive, Deus testemunhou a seu favor. Reuniram-se para examinar os escritos dele, a fim de condenar e identificar os aspectos errôneos, como achavam, dos escritos dele, e houve um grande tremor na Inglaterra. E a reunião ficou suspensa. Depois resolveram fazer de novo a reunião, aí veio um relâmpago e derrubou a porta. Eita Deus, aleluia! Grande Deus! Enquanto ele viveu, em certos momentos ele teve proteção de algumas pessoas importantes, em outros momentos ele não teve proteção alguma, mas ele não retrocedeu. Ele não recuou e colocou a Bíblia em inglês nas mãos dos homens simples da Inglaterra. Foi destituído de sua posição em Oxford por causa de suas pregações, mas ficou pregando numa determinada paróquia de seu tempo. E lá ele comissionava pregadores leigos, muitos dos quais haviam sido seus alunos em Oxford. Esses mesmos homens o ajudaram a traduzir a Bíblia do latim, da Vulgata, para o grego. E estes homens saíam com a Bíblia pregando a palavra de Deus em toda parte. Criou-se uma ordem de pregadores leigos. Depois da morte de John Wycliffe, os pregadores continuaram, porque sabiam da verdade. Eram chamados de Lollards, que quer dizer os resmungões, porque eles protestavam contra os erros da igreja decadente. 120 anos depois da morte de Wycliffe, tinha Lollards por toda parte da Inglaterra. Eles pregavam em toda parte, cresceram em toda parte, corajosamente pegavam os escritos de John Wycliffe e fixavam na porta da Catedral de São Paulo, na porta da abadia de Westminster. Houve uma lei para persegui-los, um verdadeiro massacre, um verdadeiro martírio em toda parte, queimados, decapitados em vários lugares. Até hoje na Inglaterra existe a Torre dos Lollards, que fica no vizinho ao palácio onde mora o arcebispo da Cantuária. E naquela Torre dos Lollards tem inscrições na parede que dizem que são emocionantes. O que eles escreveram quando presos, mostrando que estavam ali dispostos a qualquer coisa pela sua fé em Cristo Jesus. Tudo começou, irmãos, dentro
universidade, entre Wycliffe e seus alunos. E agora, morto Wycliffe, o movimento continuava por toda a Inglaterra, por toda parte. Não sei quantos foram mortos e perseguidos. Na época da reforma, os Lollards ainda existiam, apesar de tanta perseguição e martírio. Em Norfolk, na Inglaterra, existe a cova dos Lollards, de tantos que foram mortos ali, enterrados ali. E alguns alunos de Wycliffe viajaram para a Boêmia, que depois foi conhecida como Tchecoslováquia. E esses alunos foram para lá, levaram os escritos de Wycliffe, traduziram, e chegou às mãos de um homem chamado John Hus, que era um ministro, e ligado a Jerônimo de Praga, que era um professor da Universidade de Praga. E o pensamento de Wycliffe entrou na Universidade de Praga. John Hus foi queimado vivo. Quando ele foi levado à fogueira, um padre lhe disse: aos demônios eu entrego a tua alma. E ele olhou para o céu e disse: a ti, Jesus, eu entrego a alma que tu salvaste. Colocaram para zombar dele um cálice na mão. Na hora H tiraram o cálice e disseram: Judas, tu não és digno do cálice de Cristo. Ele disse: hoje mesmo eu beberei na glória. E ele morreu cantando ao Senhor. Depois da morte dele, surgiram os hussitas. Que coisa gloriosa, irmãos. Começou lá na Universidade de Oxford, bombardeou a Inglaterra inteira, depois migrou para a Universidade de Praga. Os alunos de Jerônimo, de John Hus, saíram também pregando um outro movimento poderoso. Devido à perseguição, muitos hussitas terminaram migrando para o território do Conde Zinzendorf e ficaram hospedados nas terras de Herbert, do Conde Zinzendorf, e lá eles foram conhecidos como irmãos morávios. Foram os grandes pioneiros na obra missionária. Onde é que a coisa foi bater? Guilherme Cara dizia: a minha inspiração são os irmãos morávios. Eles foram para regiões mais difíceis. Às vezes eles iam para essas regiões e duravam uma semana e morriam, e mandavam outro para morrer e outro para morrer. Foram para a Groenlândia, região de muito frio, região de muita enfermidade. Quiseram evangelizar os negros que trabalhavam como escravos nas fazendas. E os senhores disseram: só entra aqui se for escravo. Eles disseram: então a gente quer virar escravo para poder evangelizá-los. E esses homens foi que falaram de Jesus para John Wesley, quando ele viajava para os Estados Unidos. Um outro professor de Oxford, que foi alcançado pelos irmãos morávios, e aí houve avivamento de novo no século XVIII. Que coisa gloriosa, irmãos, que rede de ação de Deus. Mas Wycliffe e Hus são medievais. Entre eles e John Wesley, eu falei, os irmãos moráveis, que o movimento hussita durou muito, chegou até o século XVIII lá com Wesley, e depois do século XVIII continua até hoje nos seus resquícios. Mas entre uma coisa e outra houve a reforma inglesa. A reforma inglesa, para muitos, foi uma coisa de Henrique VIII, mas não foi. Henrique VIII nunca deixou de ser católico. Escreveu um livro contra Lutero, pelo qual foi chamado pela Igreja Católica de o protetor da fé. Ele rompeu com a Igreja Católica para se fazer chefe da Igreja Anglicana, mas ele não mudou a doutrina. A doutrina da Igreja Anglicana nos dias de Henrique VIII eram católicas romanas, transubstanciação, imagem, escultura, tudo. Só não se aceitava a autoridade do Papa, que passava a ser chamado agora de Bispo de Roma. Mas a doutrina era católica. Henrique VIII perseguia os católicos que não aceitaram sua autoridade e perseguia os protestantes que discordavam deles. Ele nunca fundou nenhuma igreja reformada na Inglaterra. Foi depois da sua morte, no reinado de Eduardo VI, que a igreja anglicana foi reformada, para depois da morte de Eduardo VI voltar a ser católico com Maria Sanguinária, e depois ficar um meio termo nos dias de Elizabeth. Portanto, não tem nada a ver com Henrique VIII. A reforma inglesa surgiu em Cambridge,
começou em Cambridge, na Universidade de Cambridge. Havia um homem chamado Thomas Bilden. Thomas Bilden, ele foi um estudante do Trinity Hall, lá de Cambridge. E enquanto estudante, dedicava-se ao estudo dos teólogos medievais, dos escolásticos. E ele era um homem dedicado a jejuns, penitências. E um dia lhe caiu à mão a Bíblia de Erasmo, em grego. E ele leu a Bíblia, tradução de Erasmo, colocação de Erasmo para aquela cultura de então, o texto grego de Erasmo. Quando ele leu a Bíblia, ele deparou-se com o texto de 1 Timóteo 15. Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele se converteu. Quando ele se converteu a Cristo, ele começou a pregar, a evangelizar os outros. Mais tarde ele foi ordenado sacerdote católico também, mas convicto já das verdades reformadas, pregando a mensagem da reforma. E Thomas Bilden começou a reunir alunos e amigos na taberna do Cavalo Branco. A reforma inglesa começou na taverna do Cavalo Branco, em Cambridge. Era uma espécie de restaurante. E lá se reuniam Thomas Bilden e aqueles a quem ele queria evangelizar, pregar, trocar ideias. Com o tempo, as pessoas de Cambridge começaram a chamar a taberna do Cavalo Branco de a Pequena Alemanha. E os seus frequentadores de alemães, associando-os a Lutero, aos luteranos, à reforma alemã. Do grupo que se reunia lá, de acadêmicos, 2 se tornaram bispos primários da igreja anglicana, Thomas Cranmer e Matthew Baker. E 8 foram levados ao martírio. Participaram Ridley, participaram Latimer, participaram Coverdale, que ajudou William Tyndale na tradução da Bíblia. E mais tarde William Tyndale entrou no grupo. William Tyndale era de Oxford. Terminaram seu curso no Magdalen Hall, em Oxford. Mas ele ouviu falar, depois que se converteu, que estava um grupo reunido em Cambridge, voltando ao texto da Bíblia e aceitando as verdades da reforma. E ele viajou para Cambridge e se uniu à fraternidade do Cavalo Branco. E aqueles homens, irmãos, foi que sacudiram a Inglaterra. Thomas Bilden foi preso, torturado, e no momento de fraqueza ele retratou-se de sua fé. Quando ele retratou-se de sua fé, ele foi solto, voltou a Cambridge, mas ficou profundamente angustiado e triste com tudo o que havia feito. Para os irmãos terem uma ideia da dor que este homem deve ter sentido, depois que ele se retratou, sem que ele soubesse, levaram na Catedral de São Paulo, colocaram uma tocha nas mãos dele e disseram: você vai queimar isso daqui. Quando ele olhou, eram as Bíblias de Tyndale. Isso feriu profundamente o seu coração. Mas depois ele se arrependeu. E foi nesse momento que ele se arrependeu, quando ele saiu, que ele ganhou Latimer para Jesus. Latimer era um outro sacerdote, mais tarde foi bispo também, anglicano. E Latimer foi procurado por Bilden. Bilden disse: você não queria se confessar comigo não, porque ele era sacerdote também. Latimer disse: quero. Quando Latimer se confessou para ele, ele o evangelizou e Latimer se converteu. E se tornaram grandes companheiros ali na obra da reforma. E Bilden disse: agora chegou a hora de morrer. Vou subir para Jerusalém, fazendo alusão a Jesus, que foi a Jerusalém para ser crucificado. Ele foi a Norwich e lá pregou a céu aberto. Começou a distribuir Bíblias da tradução de Tyndale. Ele já sabia que ia ser preso, ele foi disposto a morrer. E ele foi aprisionado. Quando ele foi aprisionado, foi condenado à fogueira. Antes que fosse queimado, ele foi visitado por Matthew Baker, que era o seu amigo da fraternidade do Cavalo Branco. E quando Matthew Baker o visitou, ele colocou o dedo numa vela, até o dedo queimar. Ele disse: aqui o meu dedo queimou, mas na fogueira para onde eu vou cumprir-se algo que está em Isaías, capítulo 43, verso 2: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando
pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele disse: eu vou ser queimado naquele fogo, mas aqui doeu, mas lá não vai doer, porque Jesus está comigo. Ele foi levado à fogueira. Quando chegou diante da estaca, ele se abraçou com a estaca e beijou, e disse: obrigado, Jesus, porque tu me deste uma segunda chance. E sobre o fogo ele gritava: Jesus, eu acredito. Jesus, eu acredito. Aqueles homens, irmãos, foram poderosos na mão de Deus. John Rogers foi queimado. John Rogers foi o que ajudou Tyndale, também junto com Coverdale, a traduzir a Bíblia. Tyndale foi morto fora da Inglaterra. Ele foi encontrado na Antuérpia. O rei Henrique VIII queria matá-lo. Thomas More dizia: este homem deve ser morto. E ele era caçado em toda parte, porque se sabia que ele estava traduzindo a Bíblia para o inglês diretamente do texto original. Era mais do que o Wycliffe, que traduzira do latim, ele estava indo ao texto original. Tyndale é o pai da Bíblia inglesa. Aos 30 anos ele decidiu: eu vou colocar a Bíblia nas mãos do povo. Ele dizia aos bispos: eu vou ver ainda o dia em que uns camponeses sabem mais a Bíblia do que vocês. Ele procurou o bispo Tunstall de Londres para traduzir a Bíblia, pediu autorização. Tunstall não lhe deu tradução. Ele viajou para a Alemanha, conheceu Lutero e começou a traduzir lá pelos recantos da Alemanha, e começou a mandar as Bíblias em sacos de farinha para a Inglaterra. Mas ninguém conseguia encontrá-lo. Sabe por quê? Porque ele era tão culto que ele falava 7 línguas fluentemente, e ele era confundido com um cidadão de qualquer desses locais em que as 7 línguas eram faladas. Finalmente um traidor foi enviado para enganá-lo, fazer-se de amigo e trair o Phillips, e ele então foi levado à fogueira. Primeiro foi enforcado e depois queimado. Antes que enforcasse, ele fez uma oração: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Ainda era Henrique VIII. E meus irmãos, algum tempo depois foi levado a Henrique VIII a tradição de Tyndale, com a complementação desse John Rogers que eu há pouco mencionei. E o rei Henrique VIII, num surto que ninguém entendeu o porquê, ele assinou e disse: autorizo a Bíblia em inglês. Ele estava colocando a Bíblia que ia destruir até as suas convicções nas mãos do povo. Com a morte de Henrique VIII, morte de Eduardo VI, Maria Sanguinária, John Rogers, esse que ajudou Tyndale a tradução da Bíblia, foi o primeiro a ser queimado. Morreu com convicção e firmeza. Depois outros da taberna do cavalo branco começaram a ser mortos. Ridley e Latimer foram queimados juntos em Oxford. Todos se comoveram com o dia da execução deles, porque eles morreram orando e um incentivando o outro a ser fiel. Cranmer estava lá e viu tudo. E Cranmer ficou muito amedrontado e, depois de muita pressão, resolveu retratar-se, voltar atrás da sua fé. E quando deram a retratação para ele ler em público, ele se comoveu. Ele disse: eu não vou ler isso daqui, eu quero ir para a fogueira, e essa minha mão direita que assinou o documento vai ser a primeira a entrar no fogo. E quando acenderam as chamas para ele, ele colocou primeiro a mão direita. E quando morreu, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Foram estes homens acadêmicos, professores de Cambridge, Tyndale vindo de Oxford, foram estes homens que sacudiram a Inglaterra naqueles séculos. E depois nós tivemos um grande avivamento metodista nos dias dos irmãos Wesley. John Wesley, Charles Wesley, John Whitfield, estudantes de Oxford, começaram a formar o Clube Santo. Eram zombados, ridicularizados por causa da profunda devoção que tinham, chamados de metodista, por uma vida excessivamente metódica, visitando presídios, ajudando os necessitados e compartilhando testemunhos e a palavra de Deus. Apesar de toda essa diligência, eles não eram convertidos ainda, mas desejavam, obviamente, conhecer a Deus e fazer a coisa certa.
João Wesley arrisca-se a ir aos Estados Unidos como um missionário. Charles Wesley o acompanha e depois volta. Enquanto ele vai para os Estados Unidos, George Whitefield tem uma poderosa experiência de conversão e começa a pregar. E por onde ele prega, Jesus começa a salvar. Pecadores gritam, clamando por misericórdia em toda parte. Grandes auditórios, igrejas não o recebem porque o consideram um fanático. Ele prega a céu aberto e a glória desce. Depois Charles Wesley é convertido. Depois John Wesley é convertido. George Whitefield conta as coisas que têm acontecido na Inglaterra para John Wesley. John Wesley disse: é fanatismo, pregar a céu aberto, tem que pregar dentro da igreja, essas coisas que você me conta são muito estranhas. E o Whitefield disse: venha pregar aqui no meu lugar. E quando John Wesley prega, pessoas começam a cair clamando por misericórdia. E ele diz: então eu vi que aquilo era uma coisa de Deus. Whitefield vai para os Estados Unidos, sacudir os Estados Unidos. E John Wesley começa a sacudir a Inglaterra, pregando em toda parte. Um glorioso avivamento, um grande avivamento do século XVIII. E o avivamento chegava também aos Estados Unidos. Na Inglaterra, chamado grande avivamento dos Estados Unidos, era o grande despertar. Contemporaneamente, a grande figura dos Estados Unidos era Jonathan Edwards, o maior filósofo da Nova Inglaterra. Homens, irmãos, cultos, intelectuais, mas que não queriam ser conhecidos como os refinados, que não se sentiram desprezados de se associarem ao povo comum, de pregarem nas ruas, que não se incomodaram de serem chamados de fanáticos, mas pregaram a palavra de Deus com toda intrepidez e coragem. Quando os anglicanos começaram a tentar conter John Wesley, um bispo disse: olha, vá encontrar uma paróquia para você, que você está pregando na minha. John Wesley disse: a minha paróquia é o mundo. E quando alguém disse para ele: você está tirando gente da igreja anglicana, ele disse: não. Os que vocês querem, eu deixo com vocês. Eu estou atrás do que vocês não querem. Eu estou atrás da prostituta desprezada. Eu estou atrás do beberrão na sarjeta. Eu estou atrás do discriminado. Não se preocupem não, que eu estou atrás daqueles que vocês não estão querendo. Estes homens, irmãos, incendiaram uma nação, transformaram uma geração. Portanto, universidade devia ser um lugar onde crentes se encontravam para orar, para resistir àquela hostilidade que há ali, para influenciar aquele meio, para que possamos ser testemunha em nossa geração. Quando você for para a sua faculdade, crente, não deixe a sua fé em casa não, leve consigo, não se separe dela, não se separe da sua vida de oração. Seja um homem ou mulher de oração ali dentro, porque esses homens tiveram coragem de fazer isso em pouco número, pequenas pessoas, e sacudiram uma nação. Se um pequeno grupo tiver a coragem, Jesus vai abençoar. Vamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, e de repente nós vamos ver o céu se abrirem. E nós vamos ver uma chuva vir sobre nós, como chuva serôdia, que rega a terra. Vamos ficar de pé. Convido os irmãos que vão louvar a Deus nesse momento. Assim como nas cruzadas de Billy Graham, vamos louvar o hino Tal Qual Estou. E vamos iniciar na língua inglesa, que foi a língua desses avivalistas. Just
olhos e dispor de homens e mulheres para contigo no coração. Se há alguém aqui, Senhor, que nessa noite precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo, se reconciliar contigo, meu Deus, pessoas que talvez, estando um dia na tua casa, se deixaram, meu Deus, engodar por este mundo, se descomprometer com o testemunho e com as ideias que estão na tua palavra, para serem assaneados, ó Deus, por aquele que não permite. E nessa noite, a cadeia que os afaste, que seja rompida, e que venha uma luz. E meu Deus, coloque diante dele os seus corações, para serem renovados, restaurados, transformados por graça, em nome de Jesus. Nessa noite eu gostaria de perguntar se alguém aqui que diz: pastor, eu não sou crente ainda, eu não tenho certeza no meu coração da salvação, eu ainda não me arrependi de meus pecados, num ato definido, e não fiz uma entrega incondicional da minha vida a Jesus, mas eu quero nessa noite entregar meu coração a Cristo. Saia do seu lugar, venha aqui à frente e nós vamos orar por você. Talvez alguém que diga: pastor, eu conheço a palavra, eu sou crente, mas eu estou com a minha vida fora do lugar, eu quero me reconciliar com Deus. Se Deus está falando com você, deixa um bom momento, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, e nós vamos orar por tua vida. Venha até aqui e nós vamos orar. Se nós desejamos um avivamento espiritual, tudo aquilo que conscientemente nos está travando tem que ficar para trás. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Venha você também, que precisa nessa noite colocar-se diante do Senhor. Deus está falando com você. Dê ouvidos ao Senhor. Venha em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida dos teus filhos que aqui estão. E neste ato, meu Deus, quero tomar uma posição de rejeição a tudo, meu Deus, que os está atrasando no percurso e na jornada, para, meu Senhor, te servirem com integralidade e interesse de coração. Perdoa as faltas, as ofensas, as culpas, e que o teu perdão se faça sentir pelo testemunho do Espírito Santo, e que o Senhor possa abençoá-los na caminhada, e sejam neste momento, meu Deus, capacitados pelo Senhor para serem vitoriosos contra o pecado, as trevas, as distrações, e que de coração renovado sigam com Jesus para serem vencedores no caminho que conduz ao céu, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu vejo alguns pastores aqui, o pastor Ademir, ali, Deus abençoe, o pastor Tony também está conosco. Vi o pastor Silvério em determinado momento aqui, não sei se ele já foi, eu vi no momento aqui também estava. Tem mais algum pastor aqui presente? Levante assim a sua mão. Pronto. Sejam bem-vindos os pastores, os irmãos, os universitários cristãos que nos visitam. Sejam todos bem-vindos entre nós, né? Professores, a Simone aqui e outros, né? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Nós temos aqui alguns avisos a dar de algumas programações que teremos.
Na Faculdade de Direito, eu coordeno a Sociedade de Direito Natural. Ele diz o que é direito natural? É a ideia de que tem uma lei natural, moral, escrita no coração do homem, que é fruto de ele ser a imagem e semelhança de Deus. Portanto, existem valores absolutos, né? Valores éticos, invariáveis. Portanto, é sobre isso que a gente trabalha, mas a gente tem palestras sobre temas que não versem diretamente sobre isso, mas sejam afins. Então, a nossa próxima reunião lá na Faculdade de Direito, na Sala 40, é aberta a quem quiser, a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, vai ser uma palestra sobre uma palestra. A palestra sobre a palestra de C.S. Lewis, quando ele assumiu a cátedra de literatura inglesa e renascentista em Cambridge. Quando ele foi convidado para ser professor de Cambridge, ele fez uma palestra lá intitulada Da Descrição dos Tempos. Então nós vamos falar sobre isso. E C.S. Lewis é autor das Crônicas de Nárnia, era evangélico. Então aqui o dia vai ser 7 de abril. As reuniões da sociedade são sempre no primeiro sábado de cada mês pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, na sala 40. Também nós vamos ter uma outra programação da Comune mais adiante, irmãos, né? Eu sei que o caminho do cristianismo para o futuro está no passado. Ou seja, se a gente quer ir para frente, a gente tem que voltar às raízes, né? Voltar ao cristianismo bíblico. Então, nós percebemos que aquilo que você canta diz em parte quem você é, né? As músicas cristãs que tínhamos, mas que ouvimos aqui cantar, músicas clássicas da nossa fé, elas têm um conteúdo teológico muito forte, elas têm, digamos assim, autoria em homens muito espirituais, que estavam preocupados não apenas em balançar o corpo, né, mas em transmitir verdades profundas. Então, pela Comune, nós vamos fazer um musical só com músicas, digamos assim, clássicas da história cristã. Nesse momento nós vamos falar sobre essas músicas, falar do século, dos seus autores, de como elas surgiram. Vai ser uma reunião inteira só com músicas. Está aqui, o musical Dá-nos a Religião dos Velhos Tempos. Vai acontecer lá na Igreja Batista Renovada do Oriá. Então não vai ser aqui, vai ser nesse lugar aqui que está aqui, ó. Vai ser aqui, lá na rua Nogueira Cioli, 2195 Joaquim Távora, próximo à Avenida Antônio Salles. Então vai ser lá, e o título vai ser Dá-nos a Religião dos Velhos Tempos, hinos do passado que emociona e encoraja. O que é que nós estamos querendo com isso? A gente está querendo, irmãos, que a gente trabalha na Comune, acima de tudo, com jovens. A gente quer melhorar o custo musical dos irmãos, fazer os irmãos mais jovens, que não conhecem a imunologia passada, redescobrirem a beleza, a profundidade, né, da imunologia cristã passada, né, para que a música que a gente canta seja uma música que também nos incuta, né, os melhores propósitos. Então, o objetivo é resgatar o valor da boa música evangélica, da música adequada ao culto a Deus. Jesus disse: Deus é Espírito, importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, primeiro ele diz qual é a natureza de Deus, Espírito. Depois ele diz qual é a natureza da adoração, em Espírito. Ou seja, nossa adoração deve se conformar com a natureza de Deus. É preciso que aquele que nos vê adorando tenha, por meio da forma como adoramos, uma ideia de qual é o Deus que a gente adora, né? Então, uma adoração conveniente do mundo, pior ainda. A gente faz a música para Deus, então ela deve ser adequada, ela deve provocar a Deus, ela deve mostrar que tipo de Deus nós adoramos. Então vamos ter esse evento. E o outro, para quem desejar ir, vai ser essa viagem para a Inglaterra em julho, a reforma inglesa, os puritanos e os avaristas do metodismo. Aquilo que a gente falou aqui, a gente vai ver, né? Nessa viagem. Então é uma viagem com um curso. A gente vai ver o trabalho dos reformadores ingleses, que é Cranmer, que é Latimer. Vamos à igreja de Charles Spurgeon, ouvir a pregação lá em tradução simultânea em português, conhecer o trabalho de C.S. Lewis em Oxford, né, a casa onde ele morou, as coisas que tem dele lá. Aqui é Cromwell, nós vamos ao Museu de Cromwell, que foi líder dos puritanos do século XVII. John Bunyan, autor do Peregrino, o Museu de John Bunyan, tem a igreja de John Bunyan. E ali são os irmãos Wesley, Charles e John Wesley. Isso aqui é só uma amostragem, porque aqui é condensado, mas tem outras coisas que nós vamos
que nós vamos ver além desses que estão aqui. Então é uma viagem pela Inglaterra, rastreando os reformadores ingleses, o trabalho deles, os puritanos e os avalistas do metodismo. Vai ser no começo de julho, e temos ali, para quem quiser pegar, é livre, pode levar um livretozinho que mostra todo o percurso da viagem, os valores, o que está incluído nessa viagem, né? O valor que pode ser pago em várias prestações, já inclui o hotel, o seguro de viagem, os traslados, o avião, a entrada nos museus, até jantares de 7 dias, o café da manhã, muita coisa já está incluída, e as palestras que vão acontecer. Estamos interessados, é só pegar lá o livretinho, tem todas as informações, e se quiserem me perguntar alguma dúvida, vai ser esse ano agora, no mês de julho. Nós tivemos um agora com quase 60 pessoas no ano passado, para Alemanha e Suíça. Foi realmente uma bênção, foi muito bom, foi aproveitando os 500 anos da Reforma Protestante. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar e agradecer a Deus. Amém. Irmãos, também tem alguns livros meus, se algum irmão quiser adquirir, a Reforma Protestante, Imaginário de sua época, Direito e Cristianismo, volume 2, Lições das Crônicas de Nárnia. Tem alguns livros ali para quem, porventura, desejar adquirir. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este culto, por todos aqueles que aqui vieram, pelos pastores, amigos, irmãos, que o Senhor continue fazendo próspera, meu Deus, essa obra, ó meu Pai, trazendo-nos sempre a comunhão fraterna, meu Deus, o zelo pela Tua Palavra, a expectativa de um grande mover do céu em nosso meio. Nós te pedimos isso e rogamos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.